Agora temos as dúas últimas charlas, veñen do Brasil, tamén son participantes xa coñecidos por todos nós, son Luciana e Joao. Comenzamos por Luciana Ferreira, que tamén nos mandou un vídeo coa súa palestra que se titula Modelaxen para otimização de escalas de fiscais de prova. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Com muita honra que, novamente, participo da 12ª Jornada de Usuários de R em Galícia. Dessa vez, eu trago o trabalho Modelagem para Otimização de Escalas de Fiscais de Prova, de minha autoria, Luciane Ferreira Coforado, e de meu colega João Paulo Martins dos Santos. Para esta apresentação, seguirei o seguinte roteiro: vou apresentar o contexto na introdução, quais os parâmetros que foram estabelecidos para essa modelagem, apresentar a modelagem de programação linear inteira, uma solução e as considerações finais. Para essa introdução, o nosso contexto é um problema enfrentado no dia a dia de nossas atividades junto à nossa divisão de ensino na Academia da Força Aérea. Ocorre que a cada semana há a necessidade de se estabelecer uma escala de fiscalização de provas. Essas provas são provenientes nós temos de 5 a 6 turmas por ano de formação. Vão do primeiro ao quarto ano, nós temos diversas turmas, e para estas diversas turmas há uma certa quantidade de provas que são aplicadas semanalmente aos cadetes em formação. Para formar essa escala, algumas regras devem ser observadas, como, por exemplo, um professor ele não pode fiscalizar a sua própria prova ou uma prova relacionada à sua disciplina. E um professor, ele também pode estar disponível em alguns horários. E esse problema, ele é um caso bem específico lá na nossa divisão, porque os nossos horários de aula, eles mudam a cada semana. E, além disso, o professor ele tem outras atividades que também podem levar a uma certa indisponibilidade para completar essa escala. Então, a ideia inicial, ela surgiu a partir de uma iniciativa do professor João Paulo, que foi auxiliar a tarefa do gestor de fiscalização. Ele estabeleceu roteiros, scripts em R, para extrair os dados das planilhas contendo o quadro de horários. Nesse quadro de horários, então, nós temos qual professor está alocado a qual disciplina em cada horário do dia da semana, e também quais as provas que são demandadas naquela semana. Além disso, ele estabeleceu uma planilha para que o docente ele colocasse, por autopreenchimento, quais seriam as indisponibilidades para a semana seguinte, de acordo com a sua agenda. E aí, isso tudo foi juntado, todas essas informações, e sintetizadas numa única planilha que estabelece uma lista de disponibilidade dos docentes para a semana que vai ser foco da nossa análise. Tudo isso usando os scripts da linguagem R. Então, aqui é importante destacar essas especificidades deste problema concreto, que a cada semana muda a indisponibilidade dos docentes, muda os seus horários de aula e também mudam as demandas por avaliações. Como se dá esse processo de integração dessa escala? Então, nós separamos esse processo em 3 pilares. O pilar que vai avaliar a carga de trabalho do docente,
a lista das provas que são tiradas lá do quadro de horários e vai se juntar com a lista de indisponibilidade declarada pelo docente e também retirada do quadro de horários. Então, na carga de trabalho, nós vamos observar a carga de aula daquele docente e as fiscalizações que ele já teve durante até aquele momento. No quesito lista de provas, então, nessa lista de provas, nós vamos associar quais são as disciplinas, qual é a disciplina, na verdade, que está associada àquela prova, e quais são os docentes que estão vinculados às disciplinas daquela referida prova. No quesito modelagem, nós entramos com essa proposta para tirar o peso da decisão do gestor, que pode ser carregado de um certo viés, e estabelecemos, então, uma proposta de empregar um modelo de programação linear inteira. E aí, este modelo, ele tem que ser alimentado com uma função objetivo. Então, qual foi o nosso objetivo? Foi o de minimizar a carga didática total dos docentes que estão envolvidos nesse processo. Definimos aqui uma variável de decisão, que é uma variável binária, que vai ser 1 se o docente é alocado para fiscalizar a prova A, e 0 em caso contrário. E a função objetivo, que vai minimizar essa carga didática, vai ser expressa por essa expressão, que eu vou detalhar esses parâmetros a seguir. Então, na modelagem, precisamos definir alguns conjuntos. Então, nós temos que ter estabelecido o conjunto de docentes que eu tenho disponível. Para se ter uma ideia do contexto real, o nosso conjunto de docentes gira em torno de 55. Então, o nosso N, ele é atualmente 55. O conjunto de dias da semana varia de 1 a 6, que é de segunda a sábado. O conjunto de horários de início de fiscalização, em geral, nós temos 3 inícios possíveis: às 7 horas da manhã, às 8 ou às 13 horas. E, por fim, o conjunto de provas a serem fiscalizadas, que vai mudar a cada semana. Esse conjunto de provas, ele segue uma média de, em torno de 13 provas por semana, aproximadamente. Parâmetros que consideramos para a modelagem. Então, nós temos a duração da fiscalização da prova em horas. Essas fiscalizações podem durar 1 hora, 1h30, 2 horas. Depende de qual prova se faz. A disciplina associada àquela prova, o dia da semana, que é aquele conjunto J, que varia de 1 a 6, que a prova será realizada, o horário de início da prova, que é o K pode ser 7, 8 ou 13, um parâmetro que vai dizer se o docente I está disponível para fiscalizar a prova no dia J e no horário K, e 0 em caso contrário, e um parâmetro para verificar se o docente I leciona a disciplina que está associada àquela prova em análise, e 0 em caso contrário. Também temos parâmetros com relação à carga horária didática que aquele docente está naquele momento, a carga horária total de fiscalizações que o docente acumulou até aquele período, pesos para a fiscalização, a duração da fiscalização, para a carga horária didática e também para o histórico de fiscalizações anteriores. Estes pesos, eles são usados na função objetivo, e é uma flexibilidade para o setor, que ele pode estabelecer pesos diferenciados ou pesos iguais.
então vai ficar a critério da necessidade daquele setor. Além disso, nós temos o número máximo de fiscalizações de prova que um docente pode realizar em uma única semana. Também deixamos esse parâmetro flexível. Inicialmente, a gente atribui o valor 1, mas dependendo da quantidade de provas e docentes disponíveis, esse número pode ser aumentado para 2, 3 e assim por diante. Com relação às restrições, então, nós temos uma restrição com relação à disponibilidade do docente, então isso vai forçar que o docente só vai ser alocado se ele estiver disponível naquele docente, naquele dia da prova, naquele horário da prova. Restrição de não fiscalizar a disciplina própria. Então, aqui é se o docente ele está associado à disciplina daquela prova, ele vai receber um valor 1 e, portanto, ele não será alocado. Caso contrário, é uma possibilidade. Restrição de atribuição de provas. Então, todas as provas têm que receber exatamente um docente. Além disso, nós temos a restrição de ocupação dos horários. Então, esses horários eles vão ser divididos em slots, porque uma prova pode começar às 7 e terminar às 9, a outra começa às 8 e pode terminar às 9 ou 10. Então, nós mapeamos esses slots e verificamos se o docente ele está possível aqui dentro desse conjunto de receber o valor 1 naquela variável de decisão. E, por fim, uma rotatividade semanal, que é o limite de número de provas máximo que aquele docente pode receber. Então, a gente começa com 1 e, dependendo da necessidade, pode aumentar para outros valores. E o domínio das variáveis, que estamos trabalhando com variáveis binárias, com valores possíveis, sendo 0 ou 1. Como se deu a implementação na linguagem R? Nossa proposta foi criar funções para gerar as planilhas que alimentem os parâmetros do modelo de programação linear. E, a partir dessas planilhas, nós criamos funções que vão implementar o modelo propriamente dito. E, por fim, a gente utiliza o pacote LPsolve para obter uma solução. A partir dessa solução, nós criamos uma função para gerar o arquivo final, facilitando, então, o trabalho do gestor, sem que ele precise fazer nenhum procedimento além do que já vai ser estabelecido por essas funções. Então, como um exemplo, nós trazemos aqui um exemplo fictício, onde nós temos aqui um conjunto de 10 docentes, as suas cargas didáticas naquele período de análise, a carga de fiscalizações anteriores até aquele momento, quais são as disciplinas que ele leciona, qual é a disponibilidade de fiscalização. E, a partir dessas informações, nós criamos o script para construir a função objetivo, a partir desses dados, construir as restrições, utilizamos o pacote LPsolve para obter a solução do modelo, e, a partir dessa solução, nós temos uma função que vai organizar a escala, resultando, então, na seguinte tabela. Então, essa seria a solução final. Então, nós temos uma tabelinha contendo quem são os docentes que vão ser escalados naquela semana, quais as provas que eles vão fiscalizar, relacionada a qual disciplina, quanto tempo dura aquela prova, qual dia que será feita a fiscalização, quando ela inicia e quando ela termina. Finalmente, as nossas conclusões. Então, aqui, com este trabalho, nós mostramos uma aplicação prática de um modelo de programação linear inteiro baseado na literatura. Então, é um modelo clássico em que nós adaptamos para uma situação do nosso cotidiano. As funções foram todas programadas em R com o intuito de automatizar esse processo. E, como produto final, nós apresentamos a alocação otimizada desses docentes
de acordo com o critério da carga horária, a carga total de trabalho sendo a menor possível. E, com isso, nós apresentamos um ganho na automação desse processo para a elaboração da escala, tirando o peso do gestor, que muitas vezes está sujeito a certos vieses. Nos baseamos, então, em bibliografias clássicas utilizadas aqui no Brasil, que é o Arenales e o Fávero e Belfiore. Assim, encerro essa apresentação e me coloco à disposição para interagir com vocês, se tiverem algum comentário, alguma observação, alguma sugestão ou alguma dúvida, nós, então, ficaremos à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada. Fala. Boa tarde, Lucián. Boa tarde, Maria José. Obrigada pela... Nós encantados de que esteas un ano máis con nós, de que gracias á vosa participación pois esta xornada tamén teña un carácter internacional. Bueno, quería decirche antes de nada que me parece que faz un traballo moi interesante, vale? E que de moita aplicabilidade, vale? Eu agora que son secretaria daqui da Facultade de Matemáticas creo que deches bastantes ideas tamén incluso para implementar temas de horarios dos docentes, vale? Queríache preguntar este problema que ti acabas de mencionar, se lle leva moito tempo executalo ou que solver empregas para utilizalo? Que solver utilizas para resolver o modelo? Então, nós usamos exclusivamente o R, né? E estamos resolvendo um problema do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Porém, isso é uma proposta, porque na prática não é assim que é feito lá no nosso setor. Então, o João Paulo, ele veio com essa proposta de, inclusive usando o Tidyverse, né, que você escolheu com suas funções. Sim. Ele junta todos os dados que estão em diversas fontes e com isso ele entrega os dados mais trabalhados para o decisor final. E nas nossas conversas, como eu estou trabalhando com modelos de otimização lá na academia, eu falei, não, vamos modelar isso e propor uma solução mais isenta, mais igualitária, procurando minimizar essa carga de trabalho, porque sempre tem aqueles docentes que acabam recebendo uma carga maior. Exato, então, a sim. ideia é trazer uma distribuição mais justa, né? Então, essa é a proposta aí desse modelo. Porém, ele ainda não está implementado na prática. Vale. Por isso, trazemos esses dados fictícios aí para vocês terem uma ideia da nossa proposta, né? Pois creo que é unha proposta moi axeitada e creo que algo vamos a copiar de aí. Creo que hai outra pregunta por aquí pola sala. Hola, boa tarde. Moito obrigada pola presentación, foi moi interesante. Eu quería preguntar, en primeiro lugar, na función obxectivo do voso modelo, minimizades a carga total dos docentes ou a suma da carga de cada docente? Bueno, a carga total de todos que estão concorrendo na escala. Porque essa carga, naquele momento do problema, ela vai ser a carga que eu tenho como atividade docente, então ela não é igual para todos. Então, eu, por exemplo, posso ter uma carga de 120 horas e um outro professor ter de 80 horas. Então, com essa função, ela vai tender a priorizar este professor que tem uma carga menor.
Mas não é só a aula que ele dá, ele tem outras atividades. Então, ele já fez outras fiscalizações antes. Então, para que o processo seja justo, nós trazemos toda essa carga do passado até aquele momento e mais somado a carga daquela fiscalização daquele dia, daquela semana, né? Então, com isso, nós, com essa função objetivo, vai ser implementado na escala aquele professor que tiver a menor carga. Mas também podemos fazer ajustes, nós deixamos flexível, podemos priorizar, por exemplo, podemos dar mais peso à carga de aula do que das fiscalizações anteriores. Então, isso são ajustes que o modelo aceita, né? Vai depender da necessidade daquele setor, o que ele quer priorizar, né? Como que ele quer equalizar melhor essa carga de trabalho que tem que ser dividida aí por todo o corpo docente, né? Por curiosidade... Respondido. Sí, obrigada. Probastes outras funcións obxectivos? É que eu teño un problema de asignación. Non é exactamente igual. Eu asigno aeronaves de extinción a incendios activos. Entonces, quero establecer un reparto xusto entre as aeronaves que asigno aos incendios. E probei diferentes funcións obxectivos e me daban diferentes repartos. Ao final decidinme por uns problemas, en inglés chamanse minimum and buy problems, que como que minimizan as diferencias entre os distintos axentes. Pero no meu problema en concreto había moitas diferencias de reparto ao cambiar a función obxectivo. Entón, preguntábame se fixestes outras probas ou desde o principio vos funcionou ben esa función obxectivo e xa non probastes nada máis. Excelente colocação, excelente pergunta. A primeira vez que eu rodei, eu tive esse problema. O software, o algoritmo, ele jogou toda a carga num único professor. E aí, qual foi a alternativa? Nós criamos uma restrição, que é exatamente a última restrição que eu coloco lá no modelo, que é limitar o número de fiscalizações por professor por semana. Então, aquele número, quando eu incluí essa restrição, eu coloquei ela 1, aí ele distribuiu melhor, né? Porque senão ia tudo para uma pessoa só. Então, nesse teste que eu fiz, funcionou bem nesse aspecto, né? Porém, assim, a gente ainda precisa validar para o mundo real, porque como nossa base de dados ela é fictícia, então pode ser que a gente ainda precise incluir novas restrições, e também do ponto de vista prático, a gente já vê que existem outros problemas ali do nosso cotidiano que vão demandar por novas restrições que a gente ainda não estudou, né? Então, a gente ainda vai aprimorar mais esse modelo que foi apresentado agora. Às vezes, com a própria acrescentar uma restrição, pode trazer esse equilíbrio, né? Ok, moito obrigada. Entón, Luciane, moito obrigada pola presentación, por estar un ano máis connosco. E nada, vémonos no vindeiro ano, no 2026, vale? Incluso antes pois, na sesión do Seminario de R do Brasil. Obrigada. Sim, obrigada.